Olá, boa tarde. Vamos fazer aqui a habitual análise aos principais índices mundiais, começando pelo CAC. Todos os índices, na sua generalidade, durante esta semana acabaram por fazer consolidações, tirando os índices americanos. E isso acabou por refletir-se em padrões de lateralização, em forma de consolidação. Repare-se aqui, tínhamos falado no CAC, se recordam, durante a semana passada, que tinha aqui um Head and Shoulders Top com uma projeção a apontar para os 4.250 pontos, mais coisa menos coisa. Durante esta semana eu tinha deixado aqui uma perspectiva negativista para a próxima semana e o que acabamos por verificar foi uma consolidação do movimento descendente, com aqui uma ligeira quebra em alta, mas ainda assim, na sua generalidade, mesmo que não possamos traçar em termos técnicos, acaba por não deixar de ser um movimento de consolidação. E deixado também aqui a indicação de um pequeno suporte que poderia fazer suporte à cotação, e isso acabou por também verificar-se. Neste momento temos aqui a cotação do CAC a rondar os 4.335 pontos, e aquilo que poderemos esperar para a próxima semana é ou uma quebra em alta deste ponto dos 4.375 e um pullback um pouco mais acentuado à neckline do Head and Shoulders, ou então uma continuação desde já do movimento descendente. Eu apostaria na segunda possibilidade, para já, porque depois de termos o Head and Shoulders formado, a possibilidade de termos uma continuação do movimento descendente é significativa. Ainda assim, para os curtos, desde que não haja a quebra em alta dos 4.500 pontos, nada nos diz que o CAC não continuará este movimento descendente. Mesmo que tenhamos um cenário deste género, isto não invalida um movimento descendente, seria sim uma excelente oportunidade para short, caso, para quem ainda não tiver oportunidade, quem não tenha tido a oportunidade de shortar na neckline, seria uma importante oportunidade de short. Para que o CAC, na minha opinião, inverte este cenário negativista provocado pelo Head and Shoulders e continue o seu movimento ascendente numa ótica de médio prazo, tem que pelo menos quebrar os 4.500 pontos em alta. Para já, então, para a próxima semana, eu vou deixar aqui a seta de curto prazo manter vermelha, porque não há qualquer indicação de que possamos ter um rally ascendente, que não seja mais do que um rally ascendente, mas vou deixar aqui condicionalismo à possibilidade de termos aqui a quebra em alta dos 4.375 pontos e irmos até aqui aos 4.440. Não descarto essa possibilidade. Passando aqui ao DAX. O DAX teve aqui, tinha também deixado a indicação de curto prazo negativista, tínhamos tido aqui também um megafone top com distribuição aparente, e o que tivemos durante esta semana também não foi mais do que alguma lateralização. Podemos ter aqui inclusive, da mesma forma, deixa-me só mudar aqui a cor para distanciar um pouco do ruído, da mesma forma podemos ter aqui um pequeno padrão de consolidação já quebrado em baixa, e se assim for, é muito provável que vejamos o DAX a afundar durante a próxima semana, pelo menos para o nível apontado pela projeção do movimento. Podemos ter aqui uma continuação do movimento descendente. Eu tinha deixado aqui esta indicação, pelo menos irmos até aqui este pequeno suporte. Deixa-me só apagar esta indicação. O que é facto é que o DAX acabou por mostrar um sinal de fraqueza no último dia, mesmo tendo em consideração que foi uma abertura em gap e que poderemos ter aqui uma recuperação do movimento. O que eu acredito que vai acontecer é que tenhamos aqui um pullback à estrutura quebrada e depois uma continuação do movimento descendente. Por isso, nada a dizer para já no curto prazo do DAX, enquanto o DAX, neste ponto em concreto, não quebrar os 4.872 pontos, que é agora o novo máximo relativo inferior ao anterior. Para já estou negativista no DAX, short também. Bem, vamos passar então à frente. Ora, o IBEX. No IBEX eu tinha deixado aqui uma indicação de curto prazo descendente, com um condicionalismo de podermos ter aqui uma lateralização, um pullback à linha de tendência quebrada. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha deixado inclusive a possibilidade de termos aqui um afundar um pouco mais na cotação e depois um rally ascendente um pouco mais significativo. Da mesma forma, repare-se que o IBEX caminhou esta semana também em jeito de consolidação, e por isso, repare-se, não só para o IBEX, mas para todos os que estivemos a ver anteriormente, quando nós temos uma consolidação do movimento prévio, neste caso descendente, a probabilidade de quebra está sempre do lado descendente. Podemos ter aqui uma ligeira continuação deste movimento, mas o sentido da quebra expectável é sempre o sentido descendente.
Quando nós temos um movimento de consolidação aparente que quebra em alta, aí todo o pressuposto fica condicionado e tudo o que nós estamos a pensar anteriormente fica colocado em causa. Por isso, não descarto a possibilidade, ainda por cima, ainda antes de... Neste momento não temos qualquer quebra de um padrão que aparentemente é de consolidação, só o podemos considerar como tal depois da sua ativação e consequente quebra em baixa, até que haja aqui uma quebra em alta deste ponto, ou uma quebra em baixa deste ponto, não poderemos considerar este movimento como consolidativo. De qualquer forma, repare-se, temos que nos render às evidências, o volume é crescente durante este movimento, por isso tudo indica que haja uma quebra em baixa deste movimento consolidativo. Por esse motivo, vou deixar aqui numa ótica de curto prazo uma indicação descendente condicionada pela possibilidade de não termos a quebra em baixa do padrão de consolidação. Passemos então ao Nasdaq. Os índices americanos eram aqueles em que eu estava mais otimista do ponto de vista técnico. Tinha deixado aqui a indicação ascendente numa ótica de curto prazo, porque estávamos em máximos, com o condicionante de não conseguirmos ultrapassar esta pequena resistência e lateralizarmos um pouco. Na prática acabou por ser mais este segundo cenário que aconteceu. Apesar de termos tido aqui nova ida a máximos, novo rally ascendente, acaba por ser aqui é quase um fogo a arder lentamente. Temos aqui uma pequena linha de tendência ascendente de curto prazo, que acaba por não ter um grande relevo técnico, mas ainda assim é um indicador. Até podemos estender um pouco mais e, exatamente, fazer aqui uma realocação. Até faz mais sentido do ponto de vista técnico. Temos aqui 2 pontos de toque, 3, 4, 5. É o nosso indicador para agora para o curto prazo. Podemos ter aqui um cenário semelhante a este, uma linha de tendência de curto prazo. Repare-se, a linearidade do Nasdaq acaba por ajudar bastante à negociação. O Nasdaq tem pouca volatilidade interna e repare-se, temos vindo aqui, pelo indicador de volatilidade, temos vindo aqui a cair, a ter uma queda significativa na volatilidade. Estamos aqui com uma volatilidade média nos últimos 20 períodos de 35 pontos. Isso é quase insignificante, o que acaba por ajudar bastante no que diz respeito à negociação. Bem, posto isto, o que é que eu diria então? Enquanto o Nasdaq não quebrar aqui este ponto, esta pequena linha de tendência, a probabilidade é que continuemos a ter aqui um fogo a arder lentamente. Uma continuação do movimento ascendente, lentamente, que uma lateralização ascendente, e eventualmente podemos ir ainda máximos, até que há de surgir uma correção, mas para já, aparentemente, ela ainda não está em cima da mesa. Por isso, para já vou deixar também aqui a indicação de curto prazo no Nasdaq ascendente, com o condicionalismo de podermos ter uma lateralização ascendente, rondar esta linha de tendência. Mas enquanto esta não for quebrada, nada a dizer em relação ao Nasdaq. Ainda não é desta que pegamos. Ora, no S&P, eu tinha deixado aqui uma indicação de neutralidade / lateralização, porque esperava aqui, se recordam, nós temos tido aqui no S&P um padrão de rally ascendente, lateralização, rally descendente, e assim sucessivamente, já desde há anos. Espera-se que faça algo deste género, semelhante. Eu tinha deixado inclusive aqui estes desenhos, esta obra de arte de Paint no gráfico, e acabou por se verificar também esta lateralização no S&P. Vou deixar também a continuação desta indicação no curto prazo. Penso que já dificilmente iremos a máximos sem termos uma nova correção no S&P, isto seguindo a tal lógica que temos vindo a acompanhar de padrões de lateralização / correção e depois seguidos num rally ascendente. Penso que andaremos aqui, podemos ir aqui um pouco a máximos e tal, mas duvido que tenhamos um rally ascendente virtuoso que faça o índice ultrapassar os 2.000 pontos, 2.100 pontos, duvido. Penso que de facto teremos aqui uma lateralização e depois uma correção, e aí sim, após a correção, um novo rally ascendente. Vamos ver, para já vou deixar aqui a indicação de curto prazo, lateralização, porque mantenho o pensamento no S&P. Ora, por fim, the last but not the least, o nosso PSI20, tinha deixado aqui a indicação de curto prazo descendente, apesar de considerar que podemos ter mais cedo ou mais tarde, continuo a considerá-lo um rally ascendente significativo. Para já é de facto, enfim, não há ainda muito a dizer em relação ao PSI20. Tinha deixado aqui, vou apagar aqui algum do ruído. Tinha deixado aqui a indicação recente de um Head and Shoulders top. Dentro do pequeno Head and Shoulders que tinha surgido no PSI20, tivemos aqui um Head and Shoulders top massivo. E esse Head and Shoulders top estava-me
a preocupar significativamente numa ótica de médio prazo, porque condiciona toda uma tendência ascendente no índice. Isso acaba por ser, de facto, bastante preocupante numa ótica de médio prazo. Ora, o que é que se espera então do PSI 20? O PSI 20 podemos ter aqui mais cedo ou mais tarde um pullback. Acabamos por não ter um pullback, que é um dado muito negativo. Podemos ter aqui um pullback mais cedo ou mais tarde, mas o que é certo é que neste momento o índice parece também, à semelhança do CAC, do DAX e do IBEX, parece querer estar a consolidar. E se isso acontecer, a probabilidade de termos uma quebra em baixa do movimento consolidativo é muito significativa. Repare-se também no que diz respeito ao volume. Temos tido aqui durante este movimento de consolidação uma clara diminuição, clara e significativa diminuição do volume, o que aponta sem dúvida para uma continuação do movimento descendente. Uma vez mais, à semelhança do que estávamos a ver anteriormente, aquilo que me parece que vai acontecer é que podemos ter aqui uma continuação deste movimento, mas já dificilmente ultrapassaremos aqui os 6.330 pontos. Ainda assim, não descarto a possibilidade de termos aqui, não pendente, mas sim uma bandeira. Termos algo deste género no PSI 20. Isto não descartaria e não colocaria de lado o cenário de movimento de consolidação, apenas alteraria a regra do movimento de consolidação. E se assim fosse, nós podemos ter perfeitamente aqui um rally ascendente acima desta vela e não termos ainda assim uma continuação do movimento ascendente. Por isso, aquilo que eu vou esperar no que diz respeito ao PSI 20 é precisamente esperar para ver para que lado há uma quebra efetiva. E o lado para o qual quebrar de forma efetiva muito provavelmente vai fazer-se acompanhar com um volume significativo. É muito preocupante se tivermos uma quebra em baixa do movimento, porque repare-se no movimento prévio, termos aqui uma bandeira ou termos um penante, o movimento prévio é fortíssimo. E se nós tivéssemos, imagine-se, se tivéssemos nesta zona uma quebra em baixa do movimento de consolidação, teríamos uma projeção a apontar para os 5.500 pontos, que seria terrível para o PSI 20, mas ainda assim, volto a dizer, não será de descartar. Para já é demasiado cedo estarmos aqui a antecipar cenários, não vale a pena. Vamos continuar a vigiar com muita atenção, não façam entradas longas, despropositadas. Haverá muito tempo para ganharmos dinheiro no PSI 20, caso isto seja apenas um falso alarme. Tenham cuidado, protejam o vosso capital, porque as coisas não estão fáceis. Há índices em que as coisas estão mais belas, estão mais bonitas, nomeadamente alguns emergentes, nomeadamente e ainda os americanos, por isso tenham alguma atenção, que as coisas não estão de facto fáceis. Bem, por hoje é tudo então. Muito obrigado a todos pela atenção e um resto de bom fim de semana.